Bem-vindos ao canal, espero que estejam todos muito bem. A solidão. Como o mundo está repleto de solitários, de pessoas que se dizem solitárias, ainda que acompanhadas, muitas vezes. Eu quero iniciar a nossa reflexão já lançando um questionamento, enquanto nós desenvolvemos o tema. Todos nós, sem exceção, temos necessidade da troca de energia e de experiência com outras pessoas, para a nossa própria afirmação pessoal. É impossível nós sermos felizes sem essa troca, sem um relacionamento. Isso é da natureza humana mesmo. Somos interdependentes, Então, por que nós não procuramos nos relacionar melhor? Já vamos pensando nisso no decorrer da reflexão. Porque é uma necessidade básica e sem exceção para todos nós. Porque essa necessidade de relacionamento, essa interdependência tem gerado distúrbios de comportamento em muitas pessoas. Nas pessoas tímidas, retraídas principalmente, mas também em muitas pessoas que se afastam do convívio social, que muitas vezes desistem dos relacionamentos porque alegam ter perdido fé na humanidade, porque se decepcionaram, como se só as pessoas tivessem problemas e defeitos e a pessoa fosse perfeita, Ou seja, se negam a desenvolver tolerância, empatia com as pessoas, compreensão, aceitação com o semelhante. Então, um número imenso de pessoas tem tido problemas para desenvolver relacionamentos saudáveis. Vamos dizer que a maioria das pessoas, de nós. Muitas alegam que sofreram injustiça, que o mundo é muito difícil, outros porque o mundo é muito violento, Pessoas que alegam ter sofrido desde a infância, que tem conflitos, outros se sentem deprimidos e se fecham no seu mundo íntimo. Outras pessoas são praticamente alienadas, alegam que tem muito cansaço da existência, do mundo, da maldade das pessoas. Enfim, muitos de nós vêm reclamando solidão, incompreensão, falta de pessoas e afetos que tenham afinidades, gostos em comum para dividir a vida. Esse parece ter sido o problema maior da humanidade. E parece que essa situação piorou, se intensificou nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde a divisão tem se caracterizado. Nós temos a impressão que os comportamentos diferenciados por conta disso tudo, do isolamento social, dos posicionamentos político-partidários, toda essa situação super complexa que nós estamos atravessando, tem resultado numa piora do quadro, da queixa, do sentimento de solidão e vazio existencial nas pessoas, Realmente está tendo uma divisão nesses aspectos mesmo. Mas, apesar disso tudo, nós devemos compreender que ainda somos seres humanos e precisamos dos relacionamentos para vivermos, não é? Quando essa situação está muito evidente, quando isso está afetando muito a nossa emoção, a nossa vida, nós precisamos parar para refletir. O fato é que a gente passa grande parte da vida numa espera, numa busca doida, desenfreada por bons relacionamentos, não é? Por amizades, por relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares melhores, mas no mais das vezes essa busca é feita de forma errada. A busca do preenchimento, da solidão, do vazio existencial em coisas e pessoas, por projeção social, a busca por preencher a alma com esse tipo de situação, ela não é correta, ela não traz felicidade ao ser humano. Porque a sociedade atual, se nós formos ver nesse aspecto de projeção, de mídia, de estar em redes sociais mostrando as coisas, isso é muito competitivo, é muito raso. E as pessoas vivem muito voltadas para si mesmas, entendeu? E parece que não dispõem de tempo, de vontade de dar atenção, de beneficiar o semelhante. O egoísmo impera nesse meio.
Então as pessoas estão muito voltadas para a correria, para a ânsia de buscar sucesso em todos os aspectos da vida, mas muito voltadas para si mesmo, esquecendo que precisam doar consideração, afeto, respeito, atenção, tanto quanto precisam receber também. E nesse meio, normalmente, não se recebe nada disso. Não se tem sinceridade, profundidade nesse tipo de relação. Então, ao invés de doação de afeto e consideração verdadeiros, sempre parece muito mais importante nesse comportamento social parecer, mostrar-se bem relacionado, popular, bem-sucedido, bonito, né? A aparência é muito valorizada nesse meio. Parecer ter muitos compromissos sociais, muitos lugares para ir, né? Tudo completamente fotografado, postado nas redes sociais. Mas isso tudo, no mais das vezes, é falso. Parece que nós custamos a enxergar essa realidade. E quem se vê fora disso, desses parâmetros, quem se compara a essas situações de sucesso e popularidade e não se acha inserido nisso, se sente diminuído, fracassado, e daí foge para a solidão mais ainda, se sente extremamente infeliz. Acontece que, na verdade, como nós estamos vendo, esses modelos de vida, eles são talvez os maiores responsáveis pela solidão profunda nas pessoas, justamente por esse motivo que nós estamos vendo. Porque nada disso é verdadeiro, nem a amizade, nem a afetividade, nem o sorriso, nem as alegrias, tudo falso. E tudo muito exigente nesses aspectos, né, de aparência física, de condição financeira e assim por diante. Mas mesmo assim, tudo isso sendo superficial, nós sabemos, o interesse disso tudo sempre está voltado para a parte de aparência física, de classe social. Existe muita falsidade, mas ainda assim o receio de não conseguir se sobressair infelicita as pessoas. Quem se acha enquadrado nisso tudo fica naquela competição, naquele medo de perder, de ser rebaixado, de ser deixado de lado, e quem não consegue se sentir enquadrado também se infelicita. Então nós vemos que o medo e a solidão andam de mãos dadas, né? O medo de ficar em segundo plano, de não ter para onde ir, com quem conversar, de se sentir desconsiderado e atirado à solidão. Na obra O Homem Integral, a mentora Joana de Ângeles nos esclarece sobre a solidão dizendo assim: o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Ela diz aí ocultando a identidade, porque quanto mais uma pessoa tenta se enquadrar nesses padrões de felicidade, quanto mais tenta se projetar socialmente, mais ela está fugindo de si mesma na realidade, fugindo do autoencontro, de se encarar interiormente, não é? Isso é muito evidente, porque estando no meio dessa projeção, dessa movimentação toda, a pessoa não tem nem tempo de pensar nela mesma, na verdade, né? Isso é evidente. Mas a prova que tudo isso, esses modelos de felicidade impostos pela sociedade, pela mídia, pela internet, são falsos, é que nós vemos cada vez mais, nós temos presenciado na sociedade pessoas inclusive famosas, bem-sucedidas, ricas, aparentemente bonitas pelo padrão social, né, que caem no abismo dos vícios e do suicídio. Nós temos visto muito isso, cada vez mais. Isso comprova o quanto essas pessoas são tristes, são solitárias, são vazias, né? Porque depois que alcançam tudo o que desejavam, que julgavam precisar, né? Julgavam enganosamente, claro. Essas pessoas, depois de tudo isso, descobrem que não tem sentido existencial, não tem ideal de vida, na verdade. Então nós vemos inúmeras vidas vazias na nossa sociedade. E o pior é que muitas pessoas querem alcançar esse patamar, sem se atentar a essa noção que isso leva ao vazio. E a razão disso tudo é simples. Nós temos uma imensa dificuldade em descobrir e aceitar que a nossa verdadeira missão nesta vida, ou seja, o sentido da nossa vida, o que daria realmente sentido para a nossa vida,
é alcançar a plenitude de seres integrais que nós somos, porque nós somos completos, pelo menos devemos ser, temos todo o arcabouço para isso. E isso deve ser feito através do desenvolvimento emocional e moral. Né? Mas isso tudo parece muito piegas, chato, difícil de alcançar. No entanto, somente alcançando esse estado de completude, de paz pessoal, que nós podemos ser felizes. E nós temos muita dificuldade em aceitar isto. Então nós nos enganamos quando nós admiramos a vida do outro, naquela velha mania de sempre achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Isso é lei do engano. Nós ignoramos que essas pessoas que se mostram muito felizes, muito resolvidas, com vida perfeita, muitas vezes elas passam por conflitos e aflições piores do que as nossas, nós nem imaginamos isso. Mas elas vivem disfarçando seus problemas através desses sorrisos falsos, né, dessas fotografias que retratam, na verdade, máscaras que escondem grandes infelicidades, grandes traumas, grandes vazios. Então, muitas vezes parece difícil para nós, chato, trabalhar esse nosso interior, né, esse nosso lado, porque nós demoramos a aceitar e assumir que a dificuldade em desenvolver bons relacionamentos, ela surge porque nós mantemos ainda esse patamar de pessoas complicadas, de pessoas mal resolvidas, né? Nós mantemos ainda uma personalidade melindrosa, difícil, muito crítica, muito exigente com o outro, né? Pouco exigente conosco mesmo e muito exigente com os outros. Aí está o grande problema, que nunca abrimos mão das nossas opiniões, das nossas vontades, né? Não é assim? No mais das vezes se prefere ter razão do que ter paz, do que ter qualidade nas relações, essa que é a verdade. E nós mantemos sempre uma atitude de projetar nos outros os nossos anseios, colocando nas mãos dos outros a nossa felicidade, quando nós cansamos de saber que a nossa felicidade não está nas mãos dos outros, nós projetamos para os outros os nossos conflitos, as nossas mazelas, não respeitando a individualidade do nosso semelhante, a vontade alheia. Sempre no egoísmo, né? Resultando na falência dos relacionamentos e consequente desilusão. A desilusão sempre virá. Então, como nós vamos ser felizes assim? Então, nós precisamos retirar esse caráter piegas de santidade, que como se fosse uma coisa exclusivamente religiosa, né, em relação a esse conceito, essa necessidade da melhora emocional e moral, para então, racionalmente, nós entendermos que necessitamos desenvolver maior amadurecimento emocional, maior sensibilidade em relação ao outro, né? Nos despirmos desse vitimismo que caracteriza o quê? Uma criança emocional, a infância emocional, né? De pessoa melindrosa, carente, reclamona, que nós temos em nossa personalidade. Para então nós irmos aprendendo a ter maior compreensão, maior afeto pelas pessoas, sem exigir que elas mudem o que elas pensem igual a nós. Nós temos que desistir disso porque isso jamais irá funcionar. Nós temos que realmente nos conscientizar disso. Então é preciso aprender a nos doar, a servir também as pessoas, não apenas ser servido, sem pensar em recompensa, porque agindo no bem hoje nós reparamos o mal do passado. Sempre é tempo de melhorar, sempre é tempo de evoluir emocionalmente, moralmente, porque assim nós apagamos também o nosso passado de omissão, de erros, nossos karmas negativos. A dor, ela sempre vem trazer aprendizado. Nós precisamos amadurecer para compreender as vicissitudes, as dificuldades e entender que ali onde está a nossa dificuldade mora o nosso problema e é ali que nós temos que concentrar a nossa mudança. E a dor é um mecanismo ainda necessário para nós, né? Mas quanto mais nós racionalizamos essas coisas, se torna mais fácil lidar com tudo isso. E a dor vai diminuindo, porque quando nós começamos a trabalhar as nossas dificuldades, a nossa dor, nós vamos resolvendo ali, nós vamos amadurecendo e conforme aprendemos, não temos mais necessidade da dor. Então a Joana de Ângeles vem nos ajudando, nos esclarecendo sobre isso, dizendo assim: o homem, no entanto, sem ideal, mumifica-se. O ideal é-lhe de vital importância, como o ar que respira.
Vejam bem, ela diz que o ideal de vida é necessário tanto quanto o ar que respiramos. Vejamos a importância disso. Nós precisamos nos convencer de que trabalhar para obter projeção social é perda de tempo, de energia, porque não traz conteúdo nenhum significativo, nem afetos verdadeiros, nem felicidade para ninguém. Daí nós vamos pensar, mas o que fazer então para melhorar a situação? Por onde começar? Já estamos vendo isso. Vamos aceitar esse convite da vida. Quando sentirmos solidão ou incompreensão das pessoas, procuremos reconsiderar essa situação. Vamos nos despojar do vitimismo e vamos buscar as pessoas. Vamos nos acercar do nosso semelhante. Vamos tomar a iniciativa disso, dessa mudança. Que ela comece em nós. Não vamos ficar esperando do outro alguma coisa. Porque talvez a pessoa se encontre em estado parecido ou pior do que o nosso, na verdade. Vamos refletir que aquele que parece super feliz pode não ser nada feliz. Apenas parece, ele faz ruído para disfarçar o que se passa na sua intimidade. Chama atenção por necessidade, preocupação com os próprios problemas, tá? Girando ali em torno dos próprios problemas e não dispõe de capacidade emocional para identificar os problemas dos outros. Então vamos nos procurar nos aproximar das pessoas, buscar as pessoas com bondade, com discrição, constatando que quando nós doamos isso, quando nós nos doamos afeto, nós recebemos também. Isso é inevitável, é a lei do retorno, não é? E mesmo que, ainda assim, algum vazio interior permaneça, nós vamos procurando preencher isto com ação positiva pelas pessoas, pela sociedade. Nós vamos assim verificando que o bem que nós oferecemos e que nós desejamos receber já está dentro de nós. Nós não esperamos vir do outro primeiramente. Se nós adquirirmos esse hábito da reflexão, nós poderemos manter esse contato íntimo com a nossa essência. E isso é importante, é fundamental. Porque nós somos inteiros, é que nós não descobrimos ainda. Ninguém traz a felicidade para nós. Apesar do relacionamento ser importante, ser essencial, não é o relacionamento em si que vai trazer a felicidade quando ela não se encontra dentro de nós. Então é preciso nós descobrirmos essa nossa completude, nos conhecendo, nos desvendando, desenvolvendo esses valores íntimos, não é? Que são verdadeiros, porque assim o medo da solidão, ele cede porque adquirimos a confiança nos nossos próprios valores. Então nós vamos nos fortalecendo, nos tornando seguros, né? Então nós nos amamos dessa forma, nós nos valorizamos, nos tornando melhores. E assim nós podemos apreciar melhor o nosso semelhante, isso é automático. Então alguns momentos de solidão são necessários na nossa vida, todos nós precisamos disso, desses momentos a sós para nos recompormos, nos fortalecermos, né, nas nossas próprias características, nossos valores, nos fortalecemos na oração também, na reflexão. Então assim nós retiramos a ideia de solidão desses momentos que nós passamos a sós. Nós passamos a considerar úteis, valorosos esses momentos, isso é muitíssimo importante. Então nós precisamos rever os nossos valores, compreender que o relacionamento humano é de suma importância, precisamos dar qualidade sim às nossas relações, mas isso só é possível quando primeiramente nós alcançamos a qualidade do relacionamento conosco mesmo. O que nos valoriza como seres humanos não é a aparência, não é a situação financeira, não é o lugar que nós estamos indo passear ou frequentar. O que nos engrandece é a dedicação das nossas horas vazias em favor das pessoas do mundo, em favor da oração pelas pessoas aflitas no mundo, pelo trabalho em favor dos enfermos, dos idosos, das crianças abandonadas, dos animais em dificuldade, abandonados também. Então, se você não puder fazer nada neste momento, ore, vibre positivamente pelas pessoas que sofrem. Você já estará fazendo alguma coisa muito importante. Isso somente te engrandece como ser humano, lhe retira o vazio existencial com certeza, porque a vida adquire sentido, utilidade. E nós precisamos ser úteis. A vida se torna feliz, ela se enriquece de um companheirismo digno, não é? Pelo semelhante, que resulta em sensibilidade e força ao mesmo tempo.
nos tornamos sensíveis e fortes ao mesmo tempo. Sensibilidade em relação à dor do outro e força para o enfrentamento e aceitação dos desafios da vida que são naturais. Jesus foi psicoterapeuta por excelência. Ele nos ensinou o amor ao próximo como a nós mesmos, após o amor a Deus sobre todas as coisas, nos mostrando que a solidariedade é a mais importante conquista do ser humano, nos convocando para nos conhecermos, nos amarmos e nos valorizarmos, de modo que nos tornemos plenos e capacitados a amar o semelhante sempre. Por que parece difícil amar e ser solidário? Quem é solidário não é solitário, nunca. Vamos pensar assim, enquanto a sorte do egoísta é viver sem trabalho com ninguém, seu azar é morrer sem afetos. Na verdade, o egoísta vive sempre atormentado. A pessoa solícita tem fé em si mesma e em Deus, e por isso ela é segura de si. Fé em si mesmo, em Deus, no futuro. A luta por conseguir a paz íntima são os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão. Então compreendamos, os isolamentos para reflexão devem ser momentos apenas. Não queiramos viver na solidão, ela é perigosa. É uma viagem no vazio, por isso muitas vezes difícil de nos desvencilharmos dela, mas devemos sempre estar refletindo sobre tudo isso. Somos seres sociais, nossa felicidade é conquistada com o semelhante. Quando nos doamos, recebemos. Quando preenchemos o vazio alheio, nos enchemos de significado. Chegará o dia que, agindo desta forma, nos daremos as mãos não mais por solidão, mas por verdadeira afeição. Então eu encerro a reflexão de hoje com uma fala do Chico Xavier, que é a seguinte: solidão não é falta de gente para conversar, passear, namorar ou fazer sexo, isso é carência. Solidão não é sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar, isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe às vezes para realizar os pensamentos, isto é equilíbrio. Tampouco é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente, para que revejamos a nossa vida, isso é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado, isso é circunstância. Solidão é muito mais que isto. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Eu desejo paz e luz a todos. Fiquem bem e até a próxima.